iniciando aqui a segunda parte do nosso mini treinamento, que é falar da gestão cristã. Manual administrativo da gestão cristã. E o nosso manual não é um texto, porque a vida cristã não adianta querer memorizar, usar intelecto, cultura, ser repetitivo, memorizar como alguns religiosos para falar com Deus, ficar rezando, né, repetindo coisas, né, achando que repetindo coisas a gente vai estar dando graça a Deus. Não, com Deus nós temos que ter uma vida de gestão cristã. A gestão cristã é ter um relacionamento com Deus, como nós vamos falar na outra parte. Mas nessa parte aqui, nós estamos falando de como pôr isso em prática na empresa, né, na gestão cristã da empresa. E eu vou voltar aqui a falar de uma coisa que eu tive uma sabotagem no começo desse ano. Eu vou contar para vocês, porque isso vale para as pessoas que trabalham conosco, que talvez vão ver esse vídeo. É o seguinte, está combinado, né, que as pessoas tinham que fazer o relatório de produção. Vocês acreditam que não fizeram? Os próprios administradores. Isso não é a primeira vez que acontece. A gente faz o critério de fazer o relatório de produção, é uma orientação nossa. Os gestores têm que cobrar o relatório de produção. E, no lugar de perguntarem para quê, qual a importância, é, qual a finalidade, não. Eles confirmam que vão fazer, que vão cobrar, e não cobram. Não cobram e não fazem. Agora, por quê? Porque o inimigo assola a mente das pessoas para nos atacar. Essa obra aqui, nosso trabalho aqui da academia, é um encargo de Jesus Cristo. E quem conduz é o Espírito Santo. E isso não é religião, isso é vida espiritual. Na vida espiritual, cabeça nossa é Jesus Cristo. Na vida espiritual, quem nos guia é o Espírito Santo, está na Bíblia. A gente estuda todo dia, há quase 20 anos. Não sou pastor, não sou preletor, mas todas as nossas lives, e ainda hoje, todos os nossos mini treinamentos da sua terceira parte, a gente coloca um preletor, que não é religioso, mas que tem uma vida espiritual e que se alinha com outros tantos, e conferências e conferências. Já não estamos falando com base em achismo, nós estamos falando com encargo do coração, né? E sabotam a folha de horas. Sem a folha de horas, eles. Porque nós fazemos o seguinte: nós temos um valor de referência, um valor aqui do mercado, por exemplo, 10, né? 1.000, não importa, um valor de referência, para o mês de trabalho. Isso é uma referência. Aí depois nós anotamos as horas para poder fazer custo de produto. Agora, se a pessoa não faz o RP, que é o relatório de produção, que está na primeira ordem do dia, que deve ser diário, vou sabotar a empresa. Mas eu fiz uma, um raciocínio para comparar com o valor referência, como tivessem trabalhado o mês todinho, e não devia nada. Está comprovado. Né? Aí nós fizemos o resultado do relatório de produção. Só que o resultado do relatório de produção sem o RP. Ou seja, ele é falso. Mas ele compara que você trabalhou o tempo todo. E eu provei que não trabalharam o tempo todo. Trabalharam cerca da metade do tempo. De uma desonestidade incrível. Mas tem um problema sério espiritual. A pessoa não enxerga. Não enxerga. Ela não enxerga. E por não enxergar, ela se põe contra a gente. Porque ela entende que a gente está acusando que aquilo é falso. Tem uma outra coisa na vida espiritual que é fundamental até para nascer de novo, é o arrependimento. Sem arrependimento, não há mudança de direção, não há mudança no ser humano. E se não há mudança no ser humano, não havendo arrependimento, a pessoa, primeiro que não nasce de novo, porque quem nasceu de novo sabe que erra todo dia.
o tom da voz, uma palavra, de ficar exaltado, de submeter uma agressão, uma chantagem, revidar. Mas quem é cristão vai aprendendo a não entrar nesse jogo. Jesus Cristo não foi condenado 6 vezes, do dia para a noite, e ele não revidou. Cuspiram na casa dele, bateram nele, ele revidou? Não, não revidou. Portanto, qualquer cristão verdadeiro não deve revidar. E mais, o arrependimento é a base do cristianismo. João Batista veio antes de Jesus Cristo porque ele veio trazer o arrependimento para poder nascer de novo em Cristo. Bom, você vê como o nosso coração traz um esclarecimento da importância desse relatório de produção. E uma outra coisa que eu não falei, mas só para vocês entenderem, a escolha da PTEC. Essa PTEC, que é a proposta planejada, assim, hoje eu vou planejar o que eu vou fazer amanhã. Porque nós temos que aprender a planejar as coisas. Eu vejo que as pessoas não conseguem nem planejar. Planejar passeios, conseguem. Planejar para receber dinheiro, elas conseguem. Mas planejar para fazer um produto com qualidade e no prazo, elas não fazem. Nós temos para isso o PPPO. Bom, isso aqui é uma somatória, né? De cada contrato, de cada procedimento, cada produto, para você quantificar o produto. E só para finalizar, isso aqui é básico, vale em qualquer lugar, que eu vou explicar agora. E eu chamo de sistema administrativo Dynamics, e que eu falo na primeira reunião. Eu fiz isso um dia, eu mostrei, todo mundo entendeu. Agora vê se a pessoa pratica. É a mesma coisa, a pessoa fala que é cristão, mas não tem uma vida cristã. Então não é cristão. Porque ser cristão é ter vida espiritual em Cristo e Cristo nela. Ser cristão é ter Cristo encabeçando a vida da pessoa. Ser cristão é o Espírito Santo guiando a pessoa. Então eu vejo a pessoa religiosamente falando que ela é cristã. Ela fala do Espírito Santo e tal, mas fala da boca para fora. Aqui, como isso aqui, eu explico para a pessoa, fala, entendi, mas não pratica. Isso não adianta nada. Por isso que eu falo que você aprende na vivência e não na teoria. Teoria é importante, mas para pôr em prática. E aí a vivência, sim, que vai te dar a capacitação. Por exemplo, tem a carteira de motorista. Você faz toda a questão teórica, mas você só vai aprender a hora que você sai dirigindo o seu automóvel pelas ruas. Aí você vai ter a experiência, a vivência, e aí você vai, então, se desenvolver naquilo. Mas vamos falar do produto, genericamente falando. O produto é o P que está aqui. Quem está no Instagram, é muito melhor assistir lá no canal YouTube, né, do mesmo nome do Instagram, Engenheiro Mauro Lozano. Então aqui eu tenho CMO. O que é CMO? Custo da mão de obra. O que é o custo da mão de obra? É exatamente as horas do RP para fazer um determinado produto. Se eu não tenho o RP, eu não tenho o custo da mão de obra. Se eu não tenho o custo da mão de obra, como que eu vou ter o preço de venda? Como eu saber? Como que eu vou receber? Então as pessoas não fazem isso e acabam criando problema. Mas sabe por quê? É espiritual. Porque a pessoa é boa, maravilhosa. Deus deu dons a ela, dons que eu não tenho às vezes, mas elas não praticam os dons para servir ao outro, ela pratica os dons dela para se servir. E aí o inimigo entrou. Senhores, Deus deu dom a todos, todas as criaturas, todos. Agora, o que a pessoa faz com o dom? Ela se serve para se enriquecer, para ter poder, ou ela serve aos outros? Quem serve aos outros são os filhos de Deus. É uma obrigação do filho de Deus. Servir com dom. Ou Jesus Cristo não veio servir. Ele naquela Santa Ceia não veio lavar o pé dos outros. Então serve ao outro. Bom, amanhã eu vou voltar a falar disso, porque o nosso tempo já deu hoje. E nós temos a vivência de hoje aí com quem trabalha conosco para tentar ver se a gente espanta o inimigo, né, da nossa mente. Porque quem trabalha
para ganhar dinheiro, eu diria, hoje com a nossa experiência, trabalha com o inimigo. Quem trabalha para servir ao outro vai ganhar o dinheiro que Deus quer que você ganhe, porque você está atingindo os propósitos dele para com você, certo? Você vai estar protegido por ele. É uma escolha. O mundo é atraente, ele quer que a gente trabalhe para ganhar dinheiro, para ganhar poder, para ter uma família bonitinha, para todos os filhos bem. Mas Deus, ele tem um outro objetivo para cada um de nós, que é que os dons que nós temos servir aos outros. Bom, vamos para a próxima